Todo cristão é um potencial missionário. João capítulo de número 4 estava a meditar nessa manhã e percebendo a importância que se faz a obra missionária e muitas das vezes a não importância que muitos infelizmente dão. É bem interessante que o contexto de João capítulo 4 vai mostrar uma mulher samaritana, como é citada no texto, em que ela estava indo apanhar água no poço de Jacó em um horário incomum, porque não era comum as pessoas irem àquele horário apanhar água, e nos dá a entender que aquele horário era um horário de um sol muito quente, né, uma região desértica, então as pessoas optavam por ir até aquele lugar em outro horário, mas aquela mulher estava indo naquele horário incomum, nos dá a entender o texto, por ser aquela mulher vítima de acusação da sociedade, vítima de talvez de piadas da sociedade, uma mulher que era rejeitada. E isso porque o texto nos dá a entender que aquela mulher vivia uma vida em desacordo com aquela sociedade religiosa. É bem interessante que Jesus, sendo um homem judeu, não poderia ter contato com aquela mulher, porque aquela mulher era samaritana e havia uma indiferença histórica entre judeus e samaritanos, então um não se comunicava com o outro. Porém, Jesus viu naquela mulher uma alma a ser alcançada pelo reino de Deus. Então, o evangelho precisa ser pregado, e ele, para ser pregado, ele precisa romper barreiras culturais, religiosas, geográficas. E aquela mulher nos mostra a Bíblia que aquela mulher, ela, por ser uma mulher que tinha uma vida irregular, ela era uma mulher descartada pela sociedade. Mas Jesus vai até aquela mulher. Jesus talvez mudou a sua rota naquele dia, porque o texto revela que era necessário Jesus passar em Samaria. A Bíblia diz que Jesus tem um diálogo com aquela mulher e Jesus ganha a alma daquela mulher. E aquela mulher, além de ser salva, ela vira uma missionária e ela vai impactar. O evangelho impacta não somente a vida daquela mulher, como também aquela mulher, ela impacta através do evangelho aquela cidade de Sicar. É bem interessante que nós, por vaidades humanas e terrenas, preferimos os púlpitos bonitos e maravilhosos, que é ótimo pregar, igrejas lotadas, uma boa estrutura sonórica, acústica, com ar-condicionado, poltronas confortáveis, mas e os samaritanos? Quem irão até eles? Eu louvo a Deus que existem missionários sim em nossa época, que têm ido, mas a seara é muito grande, são poucos os ceifeiros. É necessário esse despertamento nós para a necessidade real do reino de Deus. Não somente nos acomodar em igrejas, até porque a palavra igreja vem da palavra eclésia. E a palavra eclésia no original quer dizer tirados para fora. Portanto, nós somos chamados para ir para fora da igreja, para ir em busca dessas pessoas. Aí eu te pergunto nessa manhã, se todo cristão é um potencial missionário, como que está a tua vida missionária? Como que estão as tuas prioridades? A tua prioridade é o reino de Deus, no sentido de ir aonde há necessidade, ou você tem escolhido os altares que te dão uma boa oferta, os altares que muitas das vezes você é bem recebido, em que você vai satisfazer o teu desejo carnal, o teu coração, mas que você vai passar e ver samaritanos continuamente à beira do caminho, precisando de alguém para levar a palavra do evangelho. Então a minha mensagem dessa manhã é que nós possamos colocar a mão na nossa consciência e perceber o tanto de missionários, o tanto de missionários que estão à beira do caminho, porque aquela mulher era uma potencial missionária também, porque depois ela vai evangelizar aquela cidade inteira para Jesus. Então muitas das vezes nós estamos largando missionários, evangelistas, futuros pregadores, porque nós estamos preocupados muitas das vezes em ver os nossos nomes estampados em cartazes por aí. E estamos abandonando as verdadeiras almas que muitas das vezes necessitam, mas poucos são ceifeiros. Mas a minha oração, meu desejo é que Deus desperte em você o desejo pela obra missionária e que você perceba o quanto é necessário ir em becos, em vielas, em favelas, nas cracolândias, porque existem muitas.
Em cada alma necessitada, há ali um potencial missionário do reino também. Que você tenha um olhar mais criterioso para o reino de Deus e que você possa ser um instrumento de Deus para levantar muitos missionários que estão caídos nesse dia de hoje. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Repense.